Olá, este é o podcast Inclusive, dedicado a discutir questões relativas ao autismo. Eu sou o apresentador Bruno Frederico Miller. Hoje nós vamos falar com o Vitor. Vitor, você gostaria de se apresentar, dizer seu nome e falar um pouco sobre a sua infância, sobre o seu diagnóstico, sobre como foi descobrir o autismo, se descobrir autista? Olá, Bruno. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. De Goiânia a Amazonas, de Brasília a Melbourne, na Austrália, onde quer que vocês estejam. Obrigado pela nossa audiência. Bem, meu nome é Vitor Costa, sou jornalista, tenho 26 anos, sou formado pela Unialfa Goiânia e sou diagnosticado com o autismo há quase 13 anos. O nível do meu autismo é nível de suporte 1, que é naquela categoria que é o autismo mais brando, popularmente conhecido como autismo leve. E tenho algumas dificuldades, como toda pessoa que está dentro do espectro, que é de habilidade de interação social com outras pessoas, dificuldades para amarrar sacolas e cadarços. E eu fui uma criança que desde cedo sempre tinha uma desconfiança por ter sido prematuro, nascido de um peso de um frango, por exemplo. Acho que é 1,3 kg, os matemáticos que me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem. Mas enfim, sempre desde cedo, até por conta dessa minha particularidade de ter sido uma criança prematura, havia uma desconfiança de que no futuro eu pudesse de desenvolver algo. Tanto é que ainda quando eu era um neném, um bebê, eu tive muita dificuldade para andar. Para você ter uma ideia, geralmente as crianças normais, né, que as pessoas neurotípicas, os bebês, demoram em média de 6 meses a 1 ano, né? Eu fui andar com 1 ano e meio, quase 2 anos de idade, portanto eu tive um atraso. Mas nunca, jamais, assim, mesmo com essas particularidades, não se tinha uma ideia até então que pudesse desenvolver o autismo mais tarde, ser diagnosticado, né? Porque eu sempre tive apenas essas pequenas especificidades que, assim, de certa forma, hoje, através do conhecimento, da literatura, deram indícios lá atrás de que futuramente eu fosse diagnosticado. E o meu processo de diagnóstico foi um processo muito difícil, muito doloroso, sobretudo porque eu sou uma pessoa que, assim como a maior parte dos autistas, uma pessoa preta, de periferia, que faz parte do sistema público de saúde, né, com todos os seus problemas, mas ainda assim é uma conquista de todos nós brasileiros e brasileiras. E num belo dia, comecei a ter o caminho para o diagnóstico, foi quando eu comecei a desenvolver uma fobia, quando eu colocava as mãos para trás, que sob a justificativa de eu ter medo das pessoas roubarem a minha inteligência, né? Isso com que idade? Isso estamos falando de meados de janeiro de 2009, se eu tenho 26, 14 anos, 13, 14 anos, isso, não me falha as contas. E aí minha mãe ficou muito preocupada, que eu saía para a rua, dormia com a mão para trás, e aí foi então que ela, assim, aquele instinto maternal, ela decidiu procurar um médico. Inicialmente, marcou uma consulta, demorou alguns meses, e com a médica lá do CAIS, ela me encaminhou para uma psiquiatra. Falou: olha, de fato, tem alguma coisa que eu ficava assim, com as mãos para trás, né? Desse jeito aqui, e de fato tem alguma coisa errada, eu vou te caminhar para um psiquiatra. Aí todo aquele rito, como todos sabem, né, que passa para um especialista, tem regulação. A minha consulta foi sair em meados de junho de 2010. Vejam só, janeiro de 2009, primeiro gatilho, sinais de que algo não estava bem.
E um ano depois, em junho de 2010, saiu a consulta com uma psiquiatra no CAIS de Campinas. E aí eu lembro dessa médica, chamava Ariana Carvalho Milhomem. E logo de cara fez umas perguntas triviais, como é que eu estava, assim, assado, por quê? E de imediato, sem passar nenhum exame de diagnóstico de imagem mais aprofundado, a pessoa, a doutora no caso, falou que eu tinha esquizofrenia paranoide. E aí logo de cara me passou aquele remédio Risperidona. Bruno, a partir dali, né, foram assim, vivi os piores meses da minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar e sempre estudei de manhã, e você sabe muito bem, não sei se, as pessoas que estudam de manhã precisam muito bem estar alerta, ativo. Eu vivi os piores momentos da minha vida, porque o remédio, a Risperidona, para aquela circunstância, me deixou praticamente dopado. Eu ia para a escola, para a aula, de um aluno participativo, questionador. Eu fiquei um aluno apático, preguiçoso e relapso. E até, inclusive, isso porque eu estudei a minha trajetória no ensino básico, fundamental, em escola particular. Não porque tivesse algo contra o ensino público, mas porque meus pais achavam que a escola pública, na condição de hoje que está, não ofereceria estrutura para atender às minhas necessidades. E aí, naquele momento, os meus professores ficaram preocupados, acharam algo de estranho. Por exemplo, você está dormindo? Vai lá lavar o rosto, jogar uma água no rosto para você assistir a aula. E assim foram os meses. Quando junho até setembro, mais ou menos, quando foi outubro para novembro, a minha mãe indignada e preocupada com a minha situação, porque eu só comia e dormia, cara, para você ter uma ideia. Eu ficava dopado, eu não vivia. Ela, numa atitude instintiva, tirou o remédio e me falou: quer saber? Eu vou procurar uma segunda opinião. Porque meu instinto está dizendo que você não tem esquizofrenia. Porque precisa, para uma pessoa esquizofrênica, ela precisa de vários indícios, de ter um comportamento extremamente agressivo. E você não tem uma coisa, muito menos outra. E aí foi até que, depois de tirar o medicamento, ela consultou uma prima minha, que na época cursava moda na faculdade Universo. E aí falou: olha, e o esposo dela trabalhava na antiga companhia de energia aqui do estado. Falou: olha, eu queria consultar um especialista, uma segunda opinião. Você conhece alguém, alguma clínica? Olha, tem um doutor que atende numa clínica particular aqui na capital, na Ricardo Paranhos, né, que é para quem não sabe, é uma avenida aqui de Goiânia, né? E olha, só que ele é muito caro, uns R$400. Consegue pagar? Consigo. Aí minha mãe fez uma força com meu pai, falou: não, vamos, dá um jeito, tudo, mas vamos lá, porque eu tô dizendo que algo tá errado. Aí, só que tem consulta para dezembro de 2010, né? Aí, tá, vamos lá, outubro, novembro, dezembro, aí tirou o remédio, ganhei uma outra vida, voltei a participar, e chegou o final do ano, dia da consulta, com o doutor Lívio Francisco, e aí falou: olha, fez aquela triagem: olha, você tem isso, você nunca repetiu de ano, você fala difícil, né? Por que você pôs a mão para trás? Olha, pôs a mão para trás, assim assado, a partir do momento que um tio meu, por parte de pai, que de alcoolismo, dependente de alcoolismo, olha, por isso eu fiquei com medo de aquele quadro dele passar para mim. E aí, por essa razão, eu tomei essa posição. E aí depois, entrevistou os meus pais, esperei na sala. E aí eu fui de volta para o consultório junto com eles. E aí ele, baseado naquelas observações que ele fez sobre mim no consultório naquele momento, e sobre o efeito dessa medicação, ele falou: olha, eu tenho 99% de certeza. Falou: mãe, tenho 99% de convicção, de certeza, a partir das observações que fiz sobre seu filho no meu consultório, que seu filho não tem esquizofrenia paranoide, mas sim síndrome de Asperger, que era como era chamado o autismo antigamente. E foi nesse momento que você foi diagnosticado, recebeu o laudo? Sim,
Foi nesse momento que fui diagnosticado, recebi o laudo atestando de fato a minha condição, que eu era autista, como Asperger naquela época. E a partir do momento, ele deu alguns encaminhamentos para fazer um tratamento, para melhorar essas habilidades na parte cognitiva, motora, com uma colega dele que trabalha num edifício médico em frente ao Hospital da Criança, aqui em Goiânia. Então, o Vitor está falando de uma questão muito importante, que é a dificuldade do diagnóstico. Nós, autistas, muitas vezes recebemos diagnósticos errados, levamos muito tempo para ser diagnosticados, temos que ir em vários médicos e, infelizmente, existe também essa dificuldade de encontrar especialistas no serviço público que possam dar esse diagnóstico. Então, eu diria que o Vitor, apesar das dificuldades que ele enfrentou com remédio, com a sonolência, com a perda de desempenho na escola, ele, de certa forma, teve sorte, primeiro porque os pais detectaram cedo as dificuldades. E segundo porque o intervalo entre o diagnóstico errado e o diagnóstico definitivo foi ali por volta de 1 ano. E ele ainda, na adolescência, conseguiu esse diagnóstico de autismo. Isso é muito bom, porque quanto antes você recebe o diagnóstico, melhor. Porque aí você vai ter o tratamento adequado, aí você vai ter o atendimento psicológico, psicomotor. Você tem as condições de obter a ajuda, o suporte, como a gente fala hoje em dia, que você precisa. Mas tem gente que não consegue esse diagnóstico senão depois dos 20, depois dos 30. E aí passa uma vida inteira se achando estranho, se achando diferente, ou achando que tem outra condição, que tem transtorno de personalidade. E aí quando chega o diagnóstico de autismo, essa pessoa já acumulou muitos traumas, muitos problemas, já está mais difícil dela controlar os seus estereótipos. Então, nesse sentido, eu acho que a história do Vitor é muito importante, o relato dele, mas também acho que é um relato de uma pessoa que, de alguma forma, apesar de todos os problemas enfrentados, conseguiu uma resposta num bom momento. Você diria que quando você recebeu o diagnóstico, por volta ali dos 13 anos, se eu fiz as contas corretamente, foi uma boa época para receber o diagnóstico? Ou como é que você recebeu esse diagnóstico? Se para você foi uma coisa boa, foi libertador, você se encontrou, ou se você teve dificuldade de aceitar? Como foi esse processo? Eu digo, Bruno e ouvintes, que o diagnóstico para mim se dividiu em 2 momentos. Primeiro, da recepção, um alívio, uma libertação. Primeiro, por saber que você não tinha uma doença que você achava que tinha, que você poderia em algum momento agredir alguma pessoa, se acostumar com aquilo, com aquela condição que supostamente você achava que teria. E o segundo foi, a partir do momento que assimilei essa questão do autismo, de ser autista, foi o momento, uma inquietação de como seria a minha reação com as outras pessoas a partir do momento que oficialmente eu era considerado dentro do espectro autista. Até por isso eu enfrentei algumas dificuldades, sobretudo porque eu pensei que como as pessoas iriam me olhar? Será que as pessoas iriam me ver como um homem cis, um negro de periferia, como alguém que tem sonhos, aspirações, como qualquer outro pessoa neurotípica, típica? Ou será que iria ver como, por exemplo, aquele complexo de vira-lata, como coitadinho, dependente dos pais? E isso, durante algum tempo, após o diagnóstico, os testes
feito com a outra minha médica, me gerou uma dúvida, uma perturbação muito grande, justamente porque eu tinha aquela preocupação em função do que os outros iriam achar. Eu acredito que muito em função hoje, no alto dos meus 26 anos de idade, muito em função da cabeça de um adolescente, muito influenciado, suscetível às opiniões dos outros, né? E por isso que eu tinha essas preocupações, cujo esse quadro só veio se reverter 8 anos mais tarde, a partir do ano de 2019, quando eu conheci e iniciei os trabalhos como voluntário no NAE Autismo, né, que me abriu as portas e entendeu o meu diagnóstico e permitiu de participar de eventos e atividades que até ali, e graças a Deus, felizmente, me fizeram sepultar de vez esses demônios, esses fantasmas que vinham comigo até então lá de trás. Tudo por conta desse processo bem conturbado de descoberta do diagnóstico, né? Você agora tem 26 anos, você é jornalista. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e de que forma o autismo te ajuda ou te limita na sua profissão? Bem, hoje, atualmente, eu, como disse, introduzi na abertura, eu sou formado, tenho 3 anos, oficialmente, e tenho feito um trabalho muito funcionado, né, com foco nas redes sociais, na base de comunicação corporativa, de imagem, produzo algumas peças na área de social media. E sobre essa questão do autismo, questão de atrapalha e ajuda no ponto de visibilidade. Sobretudo, como eu disse anteriormente, por ser uma pessoa que lida diariamente com a questão racial, de ser alguém periférico, de ter isso acaba gerando uma responsabilidade de você servir de espelho para as outras pessoas, que não exatamente tenham as mesmas condições, mas ao menos uma delas, como o caso do racismo, que tenha condições, que mesmo você não tenha as mais condições, seja financeiras, você querendo, tendo força de vontade, obstinação, você pode chegar onde você quer. Mesmo que ainda tenha que lidar com um cenário bastante hostil, digo do ponto de vista macro, né? Mas, por outro lado, eu vejo que, apesar de exercer uma profissão importante, fundamental para a sociedade e para os regimes democráticos, eu vejo que na minha própria categoria, minha própria profissão, ainda tem uma visão muito deturpada daquilo que é autismo. Eu falo por isso, seja nas matérias e conteúdos que é produzido, mas também quando digo a respeito também dos processos seletivos, quando nós vamos tentar ingressar no mercado de trabalho. Porque muitas empresas, grandes corporações do ramo de comunicação, pensam o autismo como aquela visão deturpada, de que é aquela criança pequena, dependente dos pais, que é dependente de benefícios assistenciais do governo. Quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra quem recebe. Eu sei que tem gente que precisa, mas ficam criando essas barreiras justamente para poder dificultar o nosso acesso a esses postos. Eu acho que a grande dificuldade do autista no mercado de trabalho é justamente o acesso, porque nós temos um hiperfoco sobre o qual eu quero conversar com você, que faz de nós pessoas capazes de manter a concentração por um tempo bastante longo naqueles assuntos em que o nosso foco está ligado, fechado, né? E isso é muito bom para o trabalho. Então, assim, geralmente o autista, se ele alia o seu hiperfoco com a sua profissão, ele será um excelente profissional. A dificuldade, muitas vezes, é a gente ter a oportunidade de chegar a ter uma vaga para
mostrar o nosso valor. Porque a gente vai ter dificuldade na hora da entrevista, a gente vai ter dificuldade de interação, a gente tem uma série de problemas que muitas vezes atrapalham a nossa contratação. Eu sou professor de formação e, assim, no momento de, por exemplo, dar uma aula para uma banca, eu vou ficar mais nervoso do que as outras pessoas. Talvez o meu desempenho não seja dos melhores, porque outras pessoas serão mais desenvoltas do que eu. Mas isso não quer dizer que eu não possa ser um bom profissional na área do magistério. Só que, no momento da prova de aula, eu tenho uma dificuldade extra em relação aos meus concorrentes. Assim como na hora da entrevista, eu tenho uma dificuldade extra em relação aos meus concorrentes. E eu sei que isso acontece em várias outras profissões. Autistas que não conseguem a sua posição no mercado de trabalho porque eles encontram essa barreira logo no primeiro degrau. Mas, enfim, Vitor, eu queria saber dos seus hiperfocos. Quais são as questões que te interessam? Como é que você lida com eles? Bem, sobre os hiperfocos, não vamos precisar ir muito longe, né? Até por ser alguém que é da comunicação e que escolheu fazer jornalismo, os meus hiperfocos justamente são intimamente ligados à área da própria comunicação, que são a questão de televisão, futebol e principalmente o rádio, que são os três principais. Eu digo porque foram os três principais, o gosto por esses três principais fatores e pelas suas personalidades que ali atuam, que me levaram lá em meados de 2010, só que um pouquinho antes, né, eu decidi fazer jornalismo. E graças a isso e por essas pessoas que ajudaram a construir esses veículos e pela vontade de deixar uma contribuição para fazer essa mudança, que eu segui firme nos meus propósitos e até superei as hostilidades que eu sofri no meu caminho, de alguns familiares, até dentro da escola, né, por parte de algumas pessoas, mas não pela natureza própria, mas sim influenciados por uma ideologia capitalista mercadológica que não se preocupa em formar pessoas críticas, mas sim mão de obra para o mercado de trabalho, perdão. E aí eu segui firme e, graças a Deus, hoje eu procuro usar os canais disponíveis justamente para chamar a atenção das pessoas que é preciso que o autista de qualquer nível, de suporte, principalmente o 1 e 2, que são os mais afetados pelo mercado de trabalho, precisam ter visibilidade, são pessoas que merecem atenção, merecem políticas públicas, principalmente para a promoção e melhoria do seu bem-estar. Porque nem todo mundo, como eu disse anteriormente, gosta de querer ficar recebendo um benefício assistencial do governo. Para você ter uma ideia, Bruno, tem várias pessoas incríveis, produtoras de conteúdo na internet, que apenas só precisam de uma oportunidade para mostrar o seu talento. E hoje, a minha função, basicamente, é de ser porta-voz, de abrir caminhos para que falar sobre o autismo seja igual, por exemplo, às pessoas que são portadoras de síndrome de Down, que nos anos 70, nos anos 80, eu imagino aqui que quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, for mais experiente, deve lembrar que os portadores de Down eram conhecidos pejorativamente pela alcunha de mongoloides. E isso era uma coisa muito triste, muito, muito negativa. E graças a uma campanha de conscientização, a evolução da medicina com novas terapias, e hoje você sai na rua, você vê portadores de síndrome de Down no ponto de ônibus, pegando um ônibus, que trabalham, que juntam dinheiro, vão para a praia, casam, compram sua moradia própria. E o meu desejo é que, assim como os Down, os autistas, principalmente no meu caso do suporte 1, tenham essa visibilidade para que tenham essa condição, assim como os Down.
Eu conheço, não pessoalmente, mas conheço de leitura, Down, que é professor universitário, Down, que é escritor. E no caso dos autistas nível 1, eu não digo nem que eu aspiro esse tipo de alcance, de sucesso. Porque eu sei que tem autistas que estão dando aula na universidade, que estão escrevendo, publicando, mas que muitas vezes não sabem que são autistas. Para os nível 1, eu gostaria que eles tivessem acesso ao diagnóstico, porque isso é transformador das suas vidas. E aí sim, para os nível 2 e 3, que hoje em dia a gente vê um pouco como se via os Downs há 20, 30 anos atrás, como pessoas que serão dependentes pelo resto da vida. E eu vejo lá no NAIA, né, o núcleo de autismo que a gente frequenta, onde a gente se conheceu, autistas de nível 2 que cantam maravilhosamente, que tocam instrumentos. Provavelmente existem autistas nível 2 que têm outras habilidades, as quais eu não conheço, mas essas habilidades existem. E o meu sonho é ver esses jovens, quando se tornarem adultos, eles terem a oportunidade para ir mais longe, para que eles se realizem não só pessoalmente, como profissionalmente. E eu acho que para isso dependemos não só de conscientização, que é fundamental, da sociedade, do respeito, do acolhimento, da inclusão, das políticas públicas, porque a política pública ela é fundamental para que a gente possa espalhar as terapias, as oportunidades por todas as cidades, classes sociais, todos os lugares. Porém, além disso, também o progresso da ciência, da medicina, né? Então, assim, é uma questão social, mas é também uma questão que depende desses progressos científicos, progressos da medicina. Então, combinando esses dois fatores, eu imagino, eu espero que a gente possa ter autistas que hoje a gente considera como dependentes, daqui a 20, 30 anos a gente os veja autônomos. Esse é o meu sonho. Isso é importante, essa autonomia, não apenas para nós que estamos de suporte 1, mas para todos, sem distinção. Se a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, por que não isso chegar de uma forma unânime e igual? E isso passa isso passa muito em função disso, dessas duas coisas que você mencionou. As políticas públicas, os avanços da ciência acabam desencadeando, né, maior aumento de diagnósticos e na questão da representatividade. E eu só faria um pequeno adendo também, principalmente na unidade do próprio movimento, para as pessoas darem mais voz e espaço para os próprios autistas falarem e terem visibilidade, porque quanto mais pessoas se exporem, mostrarem suas necessidades, suas inquietações, seus direitos, as pessoas não vão achar aquilo estranho, incomum, vão tornar aquilo como natural, assim como hoje nós conseguimos ver os portadores de Down. Vitor, a gente já está acabando, mas eu queria só fazer uma pergunta, queria que você respondesse brevemente, sobre a sua experiência no NAIA e como ela impactou a sua vida. Eu sou muito grato ao NAIA pelos últimos 4 anos, principalmente, porque ele me ajudou muito a entender o meu diagnóstico, a não ter mais vergonha de falar que eu sou autista, quebrar alguns tabus, também de usar alguns benefícios que estão em lei e, ao mesmo tempo, explorar em outras áreas que até então não tinha vontade, muito menos vocação de expor, como, por exemplo, cantar, como eu cantei. Vitor, muito obrigado. Foi muito boa essa conversa. E eu queria só fazer mais uma observação,
porque você falou com muita propriedade sobre dar voz aos autistas, e esse é justamente o objetivo do podcast Inclusive. Muito obrigado a todos. Obrigado.